Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar nossa aula bíblica. Nós vamos saber o que aconteceu com o bebê Moisés, mas antes vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Nós aprendemos um versículo. Vamos lembrar desse versículo? Êxodo 8, versículo 10. Não há Senhor como nosso Deus. O que será que esse versículo quer dizer? O nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, ele é um Deus tão poderoso e não há ninguém como ele. Sabe aqueles super-heróis que a gente vê na televisão? O Homem-Aranha, ele é muito forte, né? Ele joga aquela teia e gruda nos prédios mais altos e ele vai escalando. O Super-Homem pode voar. O Hulk, né, Miguel? É tão forte que ele consegue destruir qualquer coisa. O Thor tem aquele martelo que deixa ele poderoso, mas e tantos outros, né? Super-heróis que a gente conhece, mas nenhum deles se compara ao nosso Deus. Ninguém é tão poderoso como o nosso Deus. Nosso Deus é inigualável, não tem ninguém igual a ele. É isso que esse versículo quer dizer. Vamos repetir? Não há Senhor como o nosso Deus. Nunca se esqueça disso. O mais poderoso desse universo é aquele que criou todas as coisas, que criou a mim, criou a você, criou a sua família, criou todos os animais, criou todas as flores, todas as frutas. Ele é maravilhoso. Não há Senhor como nosso Deus. Êxodo 8, 10. E sabe, crianças, quem disse isso na Bíblia, lá em Êxodo, foi Moisés, quando ele já era um homem grande. E a gente vai ver como, por que ele disse isso e para quem que ele disse isso. Mas vamos lá, vamos recapitular a nossa história. Vamos lá. Nós vimos que Moisés nasceu numa família que já tinha dois filhos. Era a Miriam, que era a irmã mais velha, tinha o Arão, que era o outro menino, e tinha também o papai Amrão, que é um nome bem estranho, bem diferente, e tinha a mamãe Joquebede. Nós vimos que a mamãe Joquebede era uma mamãe muito cuidadosa. Ela cuidava para Moisés não chorar. E por que ele não podia chorar? Quem sabe me responder? Vou esperar um pouquinho. Por que Moisés não podia ser um menino chorão? Muito bem, porque se algum guarda passasse na rua e ouvisse o choro de Moisés, eles iam obedecer a ordem do rei. Qual era a ordem do rei? Qual era a lei que o rei criou? Que todos os meninos que nascessem em família do povo do Egito, eles tinham que morrer. E rei horrível, malvado o que ele fez, né, gente? Então, a mamãe Joquebede foi uma mãe cuidadosa e durante alguns meses ela não deixou que Moisés ficasse precisando de alguma coisa, não deixou ele chorar alto, ela ficava ali em cima dele cuidando, zelando para ele não chorar. Mas nós vimos também que com o passar do tempo, Moisés precisou ir embora, porque a mamãe teve uma grande ideia. Sabe que Deus, ele nos dá umas grandes ideias às vezes. Aí a Bíblia fala assim que quando a gente tem uma provação, um problema grande e a gente não consegue resolver, a gente ora, Deus nos dá uma provisão, Deus nos dá um escape. E ele deu um escape para Joquebede. Qual foi o escape? Foi a grande ideia que ela teve. A ideia de pôr o bebê no rio. E aí a gente fala, nossa, mas a mamãe pôs o bebê no rio. Mas a gente vai entender por quê. E a Joquebede precisava de uma ajudante pro plano dela dar certo. Quem era a ajudante da mamãe? Joquebede. A irmã mais velha, Miriam. Muito bem. A Miriam, ela tinha que acompanhar o cestinho quando ele fosse descer o rio. A Miriam tinha que ir lá na beira do rio acompanhando, olhando, observando aonde que esse cestinho ia parar. E a mãe Joquebede sabia aonde ele ia parar. E eu vou contar para vocês a partir daí, tá bom? Muito bem, então o bebezinho Moisés, ele estava dormindo. A mamãe tomou o maior cuidado
para que quando ele fosse posto no rio, ele estivesse dormindo, nenhum barulhinho podia acordá-lo. Então ela colocou ele devagarzinho no cestinho, deitou, deu um beijinho nele e falou: vai com Deus, meu filho. E a mamãe soltou o cestinho no rio. E quando a mamãe soltou o cestinho no rio, a Miriam ficou de olho, porque as águas do rio, elas estavam correndo. E quando a água corre, ela ia levando, enquanto a água corria, ela ia levando o cestinho. E Miriam se apressou, o cestinho andava, Miriam andava, o cestinho andava, Miriam andava. Mas de repente esse cestinho parou no lugar. Onde será que esse cestinho parou, hein, gente? Lembram que o rei, ele tinha um coração duro, não é verdade? Ele deu uma ordem muito cruel. Mas ele tinha uma filha, uma princesa. Quem é filha do rei é princesa, e quem é filho é um príncipe. Mas tinha uma princesa, e a princesa gostava de tomar banho no rio, junto com as suas servas. E elas estavam lá tomando banho no rio, brincando, jogando água uma na outra. E de repente, uma serva olhou lá longe e falou: gente, o que é aquilo que tá descendo o rio? A princesa falou: olha, parece um cestinho. Vai lá, serva, vai buscar aquele cestinho, eu quero ver o que tem lá dentro. Quando elas levantaram a cobertinha e viram um bebê. Quando a gente vê um bebê, a gente não acha fofo, não acha lindo. E foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que aquela princesa, quando viu Moisés, gostou muito de Moisés. E ela se alegrou, o coração dela ficou feliz. E ela pensou: esse bebê deve ser algum bebê da família do povo do Egito. Alguma mãe deve ter deixado ele no rio para que os guardas não vissem. E sabe o que a princesa fez? Adivinhe. A princesa pegou Moisés no colo e estava saindo com ele no rio. E a Miriam tomou um susto. Por quê? Porque a princesa era filha daquele rei malvado. A Miriam pensou: meu Deus, e agora pegaram meu irmão? O que será que vão fazer com ele? E a princesa pegou então Moisés e foi saindo do rio com ele no colo. E aí então a serva perguntou para a princesa: princesa, aonde você vai com esse bebê? Ele é tão pequenininho, o que você vai fazer? Você vai entregar ele para o rei? E a princesa falou: não, eu vou cuidar desse bebê. Eu vou criar esse bebê como se ele fosse meu filho. Miriam ficou aliviada. Ufa, ai que bom, ela não vai fazer mal pro meu bebê. E Miriam teve uma ideia brilhante. Olha o que a Miriam falou para a princesa: princesa, princesa! E a princesa olhou, não conhecia aquela voz, não era a voz das servas dela que estavam ali. E Miriam falou: desculpa te interromper, me dá licença, eu preciso falar com você que eu tive uma ideia. Eu vi que você pegou esse bebê e falou que vai criar como seu filho. E você não vai precisar de uma ajudante, não precisa de uma babá, não precisa de alguém que fique com ele enquanto você precisa trabalhar, precisa cuidar de outras coisas. E a princesa falou: sim, eu vou precisar sim de alguém. Você conhece alguém que poderia me ajudar? Olha como essa Miriam é esperta. Adivinha? Miriam pensou em quem para ajudar a cuidar do bebê? Ela mesma não, ela pensou na mamãe. Ela falou: eu conheço uma mulher que pode cuidar do seu bebê. Ela gosta de cuidar de bebês, ela é muito boa nisso. Posso chamar ela agora se você quiser. E a princesa falou: por favor, corra lá, menina, chame essa mulher para cuidar, me ajudar a cuidar desse bebê. E olha só como Deus cuida de nós. Como Deus teve um carinho todo especial com Moisés. Quem queria cuidar do bebê? A própria mãe. A mamãe, então, foi para o palácio,
da princesa, porque as princesas moram em palácios, né? E aí chegou lá, a princesa falou: entre, qual o seu nome? Meu nome é Joquebede. Joquebede, por favor, você pode tomar conta desse bebê para mim? Eu vou adotá-lo, ele vai ser o meu filho agora. Eu não quero que o rei faça mal nenhum. E aí a princesa foi falar com o pai dela, falou: papai, eu achei um bebê no rio. Ele provavelmente é do povo do Egito, mas eu quero cuidar dele. O senhor deixa? E o pai dela deixou ela cuidar, deixou ela criar esse bebê como filho dela. Mas quem ia cuidar mesmo do bebê, quem ia ficar com ele era a Joquebede. Sabe, crianças, Deus cuida de nós. Sabe, às vezes a gente tá pensando assim: por que eu tenho que ficar nessa casa? Por que eu não posso ir pra escola? Eu tô com saudade dos meus amigos. Por que eu não posso ir lá na casa da vovó ou visitar a minha tia por causa desse coronavírus? Mas Deus, Ele tá falando pra você que Ele cuida de você. Sabe, a gente tem uma casa, não tem? Tem uma cama bem quentinha para dormir, tem comida na nossa mesa. Então, Deus está cuidando da gente. Enquanto a gente está em casa, Deus está cuidando de nós. Ou tá faltando comidinha aí no seu prato? Tá faltando coberta quentinha na sua casa? Tá faltando alguém para cuidar de você na sua casa? A mamãe, o papai, ou a vovó, ou a tia que moram com você? Está faltando alguém para cuidar? Não tá faltando. Deus cuida de nós e Ele sempre vai cuidar, assim como cuidou de Moisés. E aí, quando a gente for continuar essa história, porque alguma coisa aconteceu depois disso. Como será que foi a vida de Moisés naquele palácio? Já pensou morar num palácio? Deve ser legal, né? Um palácio bem grande, bastante lugar para correr, para brincar. A gente vai ver como que Moisés cresceu. E Deus cuidou dele, não deixou que ele morresse nas mãos do guarda por ordem do rei. Deus cuida de nós, tá bom? Vamos lembrar do nosso versículo então. Êxodo 8, versículo 10. Êxodo 8, 10 diz assim: não há Senhor como nosso Deus, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula bíblica.